A zoologia, ela é, como campo de conhecimento, o mais vasto da humanidade. E eu não tenho dúvida disso, porque a zoologia ela estabelece ligação com qualquer outra área do saber, porque os animais estão presentes em tudo. E como os insetos, eles são o grupo mais numeroso, mais presente, mais abundante, mais encontradiço de todos os animais, é natural que a entomologia esteja presente em tudo. Então, todo mundo tem contato com inseto, mas muitas vezes não percebe. E aí é interessante, porque dentro desses estudos multidisciplinares, quando você começa a observar a percepção popular de determinados grupos de insetos, você muitas vezes aprende mais sobre aquela população, ou sobre aquelas pessoas, ou sobre aquele grupo comunitário, do que sobre o inseto, de um modo geral. E mesmo em áreas urbanas, que eu não trabalho com etnoentomologia, então eu não tenho contato com os povos originários ou determinadas populações mais restritas. Eu faço estudo basicamente relacionado à cultura popular, cultura pop, em áreas urbanas. Mas mesmo com relação a elas também é legal você observar a percepção que se tem da barata, da mosca, do mosquito, da borboleta. E realmente tudo isso abre portas e possibilidades de utilização multidisciplinar em história, em geografia, e aí em estudos superiores, em sociologia, em ciências sociais. Analisar a presença dos insetos no folclore é uma verdadeira lição do que é a nossa sociedade. E aí tem elementos de machismo, de racismo, de xenofobia, que são exaltados e têm que ser trabalhados. O que falta isso, em termos acadêmicos? Falta a aplicação imediata. A academia produz muito conhecimento. Eu toda semana recebo um trabalho, um alerta do Google acadêmico de que saiu um artigo falando sobre a etnoentomologia de uma população de pescadores em Santa Catarina, ou de uma população de quilombolas no Piauí. Então está sempre sendo produzido conteúdo constantemente. Mas esse conteúdo, curiosamente, não é trabalhado como um todo, como um projeto institucional de se conhecer as bases da nossa sociedade, da nossa cultura, da cultura brasileira, que já é múltipla na essência. Falta uma aplicação em sala de aula, por exemplo. E uma aplicação em sala de aula não é chegar no dia do folclore e fazer os alunos... vamos fazer aí, cada um conta uma historinha que envolve algum animal, algum inseto, no folclore, algum conto, algum caos, alguma lenda. Não, uma aplicação em sala de aula é uma aplicação conjunta de todas as áreas de saber e trabalhando aquilo ao longo do tempo. Eu não tenho esperança que isso venha acontecer em termos de poder institucional. Eu não consigo imaginar uma secretaria municipal, uma secretaria estadual ou um ministério de educação no Brasil que sirva como um canalizador e distribua essas informações e essas possibilidades. Eu consigo acreditar no licenciando. Se você trabalha isso em sala de aula, na licenciatura, a gente está falando da licenciatura em biologia, que é a minha área, mas com certeza em outras áreas também é possível esse tipo de abordagem. Você pode pensar que daqui a pouco vai ter uma formação de professores, uma geração de professores que vão ter possibilidade de trabalhar sistemas de modo horizontal na escola, juntando com o professor de geografia ou de estudos sociais, história, química, física, dependendo do segmento, para ver como é que se trabalha todo esse conteúdo. Mas é possível sim, tendo a zoologia, no caso a gente está falando de insetos, seria a entomologia, e a cultura, essa riqueza cultural incrível. Quando eu era criança, eu ouvia falar que o Brasil é o país do futuro. Não entendia bem, porque a gente vê tanta mazela, e as mazelas até aumentaram ao longo do tempo. Mas eu consigo pensar agora que o Brasil é o país do futuro por essa riqueza cultural que faz a gente escutar esses relatos maravilhosos da Aualela, essas histórias incríveis, e que tem pontos em comum com o que a gente conta em outros lugares, mas também tem pontos específicos tão maravilhosos. Então, o grande desafio é levar tudo isso, essa grande mistura, meio que a gente está fazendo aí aniversário da Semana de Arte Moderna, essa mistura antropofágica de saberes, essa grande
combinação de setores diferentes, levar para a escola, levar para as atividades mais básicas nas comunidades, é o desafio. Eu acredito na licenciatura. Acho que a licenciatura é um curso que é pouco valorizado, mas que aos poucos está sendo reconhecido. Dá para trabalhar isso. Não são muitas experiências, as experiências são individuais, mas não tem ainda uma integração. Esse tipo de contato, principalmente da criança em idade escolar, com os elementos da natureza, ele é maravilhoso. A gente tem a vantagem, a gente está do lado bom da força. Então, eu imagino uma criança em idade escolar vendo um borboletário. É uma criança que provavelmente, é claro, a gente nunca tem certeza, mas provavelmente vai ser daquelas que no futuro, como adultos, vão valorizar o meio ambiente. Eu tive uma experiência que não tem a ver com inseto, mas me fez pensar muito sobre isso. Eu participei de um congresso. Opa, eu estou falando, Paulina, que esse tipo de experiência prática dos estudantes em idade escolar, das crianças, com elementos da natureza, ele é fantástico, porque ele com certeza planta sementes para o futuro. Provavelmente é uma criança que não vai... A dura realidade é que o meio ambiente ele sofre ataques constantes, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente está vendo aí, até mando um abraço para o pessoal de Petrópolis, o que aconteceu em outras regiões do Brasil também. É tudo relacionado à destruição ambiental em larga escala. Tem a ver com aquilo que a gente escuta, efeito de estufa, tem a ver com antropoceno, tem a ver com um monte de coisa que está cobrando seu preço. Uma criança que tem uma experiência dessas, provavelmente no futuro vai ser um adulto que vai ouvir com carinho quando um cientista dá um alerta. E eu tive a oportunidade no Piauí de assistir a volta dos guarás, estou saindo da entomologia, falando um pouquinho de aves, para os ninhos no delta do rio Parnaíba. É um negócio visualmente espetacular. Não tem como você ser um destruidor da natureza depois de você ver aquilo. Não tem como. Você vai ser solidário às causas naturais. São pequenas medidas, pequena que eu digo é pensando em instituição. É um esforço danado de quem organiza, como vocês que organizam o borboletário. Mas, em termos institucionais, é um investimento pequeno. Levar a escola uma vez por semana, levar turmas diferentes para vivenciarem isso. A gente precisa, e a gente tem tantos recursos naturais para expor, para mostrar, para maravilhar. E a criança aprende, assim como a gente, adulto, aprende também, porque é muito bom você aprender com o lúdico, com o agradável, com o prazeroso. E aí você aprende de verdade. Olha que fala poderosa, o Alela. Assim, um monte de coisa que ela já falou, fantástico. Primeiro é o respeito cultural. Você não é para entrar em choque com determinadas percepções, não, você tem que ter o respeito cultural. Outra coisa, a questão política e das políticas públicas, tem que escutar a maior autoridade no assunto, que é aquele que cresceu e vive no local. É o verdadeiro especialista no assunto. Eu não consigo conceber uma política ambiental séria quando você não escuta as populações que estão envolvidas no problema, na problemática ambiental. Eu acho que isso é tão óbvio que não precisaria nem explicar. Né? Quando começar a se fazer isso, aí eu vou acreditar em mudança. E a gente precisa forçar que isso aconteça, dando voz às comunidades. E é tão bom ver que já estão a duras penas, com muita batalha, com muito preconceito, com muita dificuldade, chegando aos locais em que a voz ecoa. A gente precisa de vozes, a gente precisa de todas essas vozes. O capitalismo, na essência, é um sistema, todo sistema tem suas falhas, mas ele visa lucro, então ele é meio que predatório na sua essência. Porém, como ele visa lucro, você tem que convencer a galera que você pode lucrar com o meio ambiente. Eu vi um estudo que uma onça pintada viva, ela representa mais grana, mais dinheiro, do que uma onça pintada caçada, por causa do turismo ecológico. Então, você pode tentar, com muito estudo,
com muito aprofundamento no tema, discussão com comunidades do local, você pode pensar, sim, em explorar economicamente determinadas áreas, desde que com todos esses elementos da sociedade envolvidos em um plano gestor, uma análise técnica e algo que realmente dê um retorno para as populações envolvidas. E com inseto também acontece isso. Tem um estudo legal sobre morcegos na América do Norte. Morcegos são um espetáculo que as pessoas pagam para ver. O cara paga para ver a saída de morcegos de uma caverna, como se fosse um show de rock and roll, alguma coisa assim. E o morcego também tem má fama, né? Então, o inseto que tem má fama também pode ser revertido de modo positivo. Borboletas são um bom caminho. Todo mundo gosta, e aí leva os outros insetos também. Verdade. A gente precisa pensar em alternativas. Precisamos.